Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. São exatamente 9 horas. Hoje é dia 17/12/2023, amém? Nós estamos caminhando para o Natal, né? E nós que somos cristãos, que conhecemos as Escrituras, sabemos que o Natal, o dia 25 de dezembro, não é o nascimento de Cristo. Para mim, eu tenho como um dia de feriado normal, amém? Então eu queria dividir aqui com meus irmãos mais uma das minhas revelações que eu tenho tido junto ao Espírito Santo. E eu queria contar aos meus irmãos aqui que eu tive por alguns dias orando pela vida de alguns pastores, pela vida de algumas missionárias, pela vida do povo que está dentro da igreja. E no momento que eu estava orando, eu tive uma semana que o meu espírito era tirado do corpo. E quando eu chegava, eu me deparava com casas abandonadas, com mausoléus, com fazendas de porteira fechada. E quando eu olhava lá dentro, eu via vários tipos de espírito. Aí, você indo para Isaías capítulo 6, eu vou fazer exatamente da maneira que o Espírito Santo tem me orientado, desde quando ele me deu esse canal. Tudo que eu te revelar, você mostra que está escrito. Porque a teologia não ensina e muitos pregam e não provam nas Escrituras. Amém? Então eu vou dividir com meus irmãos da maneira que o Espírito Santo tem me exortado. E que queria pedir você, para que você possa entender o título desse vídeo, a revelação da casa espiritual e da bruxaria marinha. Queria que você pudesse assistir até o final para você entender e pudesse analisar como está a sua maneira de vida, como está a sua comunhão com Deus. É acerca disso que eu venho falar. Então a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Amém? E os umbral das portas se moveram à voz que clamava. A casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundo e de hábito, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então você vê que aqui até o profeta Isaías, ele reconheceu que a maneira de falar, a maneira de viver, que ele estava vivendo diante da presença de Deus, da glória de Deus, era reprovada. Mas tem um ponto favorável nisso. A Bíblia diz que, porém, um dos serafins voou até o profeta Isaías e tocou com Atenaz, purificando ele de toda a sua iniquidade. Mas por que o serafim voou até ele? Porque ele reconheceu o seu pecado. E quantas pessoas hoje, quando nós alertamos, exortamos e ensinamos acerca daquilo que é pecado, elas usam a própria palavra para justificar a sua maneira errônea de viver. Amém? Então, por isso que Deus estava me mostrando, me revelando o interior dessas pessoas, a casa espiritual. Aí você vai dizer para mim, não, irmão, dentro de mim não existe uma casa espiritual. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo até onde você fazer a vontade de Deus. Mas se você deixa de fazer a vontade de Deus, olha o que a palavra diz em Mateus 12, 44. Para mim, para você. Isso aqui, meus irmãos, é para que nós possamos verdadeiramente alcançar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e nós termos o nome escrito no livro da vida, para que naquele grande dia, no dia da colheita, você possa ser, você possa ter direito
de entrar no reino celestial. Por isso que Deus e o Espírito Santo ele tem dado essas visões, essas revelações, para poder exortar o povo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. A Bíblia fala ou não que o nosso corpo é casa e templo do Espírito Santo. Mas quando eu ando em desacordo com a palavra, o mesmo Espírito que saiu de mim e de você, ele diz lá onde ele está, voltarei para a minha casa. Então por isso que eu estive orando esses dias, e Deus me mostrou o interior de muitas pessoas como mausoléus, como casas abandonadas. Não estão com as suas casas espirituais varridas e adornadas e com um morador. Estão sem morador dentro dela por causa do hábito de vida e da maneira de falar, da maneira de se comportar. Muitos servos de Deus agora neste ano vão estar pecando contra o Senhor, abrindo mão dos princípios bíblicos para receber o pecado entrando dentro das suas casas, através de bebida, através de nudez, através de pessoas que não têm nenhum sentido, nenhuma comunhão com Deus. Meus irmãos, nós podemos receber qualquer um na nossa casa, mas da porta para dentro a regra é do Espírito Santo. Da porta para dentro nós somos servos. Se nós formos na casa de um ímpio, da porta para dentro a regra é dele. Mas se eles virem na nossa casa, da porta para dentro a regra é nossa. Então, meus irmãos, quando você diz, não tem problema não, deixa ele beber aí, deixa ele fumar e deixa ela botar um biquíni aí, meus irmãos, você está abrindo brecha para o pecado entrar dentro da tua casa, amém? E no dia 11/12, eu estava aqui em casa e eu não conseguia dormir. E rolava na cama para lá, rolava na cama para cá. E eu fui orar. E comecei orando nos pés da cama. Depois que eu acabei a orar, que eu me deitei, meu espírito foi arrancado do corpo. E eu fui levado aqui na beira da lagoa e eu vi quando a água transbordou e vi uma água suja. E junto com aquela água suja vi uns panos. E no meio daqueles panos, eu vi uns caranguejos grandes andando por cima, grande assim, bonito. E eu falava, vou pegar esses caranguejos, que em vez em quando eu compro, para a gente comer eles, que a gente sempre gosta de estar roendo os caranguejos daquele. E eu olhava aquilo, e de repente aparecia um cajado na minha mão, e com aquele cajado eu revirava aqueles panos. Ali, quando eu revirava, eu vi uma porção de rosto, com os olhos me olhando assim. E quando eu batia, que eu tocava com o cajado naquele pano, aquele pano se transformava em duas bruxas. Por isso que o título desse vídeo vai ser A Revelação das Casas Espiritual e a Bruxaria Marinha. Que uma coisa tem a ver com a outra. Se você for ver o pecado de bruxaria, o pecado de nudez, o pecado da bebida, da maconha, da cocaína, eles estão tudo relacionados a pecado. Mas você vê que eles são praticados praticamente em locais aonde existe domínios de demônios. E é exatamente acerca disso que eu venho falar. Então, no momento em que eu tocava ali, uma bruxa se levantava, agarrava no meu pescoço, a outra torcia meu braço para trás, ia levando meu espírito para a lagoa em direção ao mar. E eu repreendia elas em nome de Jesus, e o meu espírito era trago de volta. E o discernimento me foi dado, que quando você põe uma roupa, que você vai passar virada de ano, você está ali levando o seu corpo, a sua alma, como é o sacrifício vivo espontaneamente aos espíritos dos mares
das águas, como Iemanjá, como muitos soltam barquinhos, todos eles vestidos de branco. Aí se você for em Romanos, capítulo 12, olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Olha o que a Bíblia diz assim, ó, a prática da justiça, a renovação do entendimento. Ó. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Do mesmo jeito que nós vamos racionalmente à igreja, que ali nós nos preparamos, que nós adoramos a Deus. Você vê que Paulo escreve à igreja que está em Roma acerca disso. Quando você se prepara em casa, que você vai passar a noite de Réveillon, comemorar Natal e Ano Novo, nesses lugares, você está levando o seu corpo e a sua alma como sacrifício vivo. Você está indo consciente, racionalmente. E olha o que a Bíblia é assim, ó. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro. Amém, igreja? Então nós vemos aqui que Paulo exorta acerca de nós não sermos conformados com a maneira de vida. Você vê que o profeta Isaías, ele falou, ai de mim, que convivo, que habito no meio de um povo de hábito impuro e imundo. Você vê que é a mesma coisa. Se você está ali no meio, o Espírito Santo não está contigo. Deus não está com você. Muitas pessoas profetizam, quando nós falamos do pecado, eles usam a própria palavra para justificar, mas eles estão lá no meio do pecado. No passado aconteceu assim, e hoje o pecado se modernizou. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, no livro do profeta Jeremias, ó, Jeremias 14:14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu próprio coração, que vos profetizo. Isso aconteceu na época do profeta Jeremias, do profeta Isaías. Você vê que o povo estava dentro do templo, profetizavam coisas agradáveis, mas o povo não saía do pecado, do engano, da vaidade. Meus irmãos, não engane vossas almas. Aonde tem bebido, o Espírito Santo não habita. Aonde tem nudez, mulher de biquíni, o Espírito Santo não habita. Aonde tem maconha, cerveja, cachaça, cocaína, o Espírito Santo não habita. Réveillon, meus irmãos, tudo isso está ali. Por isso que Deus me revelou a água da lagoa transbordando e vários espíritos da bruxaria marinha sendo derramada sobre a terra. Tudo para que poder ali a alma, a pessoa que se perder, que morrer no lugar daquele ali, ela vai ver a sua alma sendo carregada. Por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que abrirão-se os livros da vida e o livro das obras. Que o inferno dará os seus mortos. Que o mar também dará os seus mortos. Que a morte entregará os seus mortos. Você vê que a Bíblia fala, o mar vai dar os seus mortos no livro de Apocalipse. A morte dará os seus mortos e o inferno. Então, meus irmãos, o negócio é muito mais sério do que nós pensamos. Por isso que Jesus fala em Mateus 12:44 acerca do Espírito que sai. E ele fala lá, voltarei para a minha casa de onde saí.
Por quê? Por causa de hábito, de palavras, de convivência no meio de pessoas que nós estamos, o interior de muitos pastores, de muitas missionárias, de muitos daqueles que estão dentro da casa de Deus está sujo. Não foram limpos. E eu falo, eu mesmo digo, porque isso o Senhor me mostrou. Amém? Então, a Bíblia fala acerca de Efésios, capítulo 5. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Para mim e para você, ó. Efésios, capítulo 5, ó. Olha o que a Bíblia fala, ó. Efésios 5, do 14 ao 21, ó. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo os tempos. Porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensato, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando dentre vós com salmos, hino, cântico espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Quando a Bíblia fala de sujeitar, é quando alguém exorta, é quando alguém ensina a verdade, é quando alguém professa a palavra de Deus. Mas quando a Bíblia está falando aqui, ó, para nós falarmos em hinos, em cânticos espirituais, para não vos embriagar com vinho em que há contenda, são aquelas pessoas que nós falamos com ela acerca daquilo que é pecado. Elas continuam no pecado, o pecado mora nela, mora na palavra dela, e ela usa a própria palavra de Deus para justificar, achando que ela já está salva. Amém? E eu queria contar, meus irmãos, que tudo que Deus me revela, que eu falo, não pensa vocês que eu não passo prova, que eu não passo aborrecimento. Eu passo, isso faz parte. Porque senão Deus ele não dá nada a quem é preguiçoso. Deus ele não dá nada a quem é medroso. Deus ele não dá nada a quem é tímido. Deus ele não dá nada a quem é falso. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por isso que a Bíblia fala que os medrosos não herdarão o reino dos céus, que os incrédulos, e que todo aquele que ama a prática da mentira e as pratica não herdarão o reino dos céus. Amém? E esse dia, logo depois de Deus ter me dado essas revelações, eu cheguei numa obra que eu estou fazendo aqui e lá de trás eu vi quando Satanás rebotou o rosto de meio canto e correu e sumiu. E eu tinha uns passarinhos lá dentro. Esses passarinhos, de vez em quando, aparecia um morto. Eu falei, meu Deus, isso não é normal, que tanto morre esse passarinho. E um dia eu fui lá para a obra, quando eu cheguei aqui em casa eu vi como abrir uma porta, como eu abro a porta da minha casa e entro. Eu vi quando aquela porta abriu da realidade do nosso mundo para o mundo espiritual e dali saiu um demônio. Nisso que saiu aquele demônio, o Espírito Santo arrancou meu espírito e eu fui levado lá dentro e repreendi ele. Ele voltou para trás. E aquilo que eu estava com dúvida acerca dos passarinhos morrendo, eu falei com a minha esposa, falei, amor, repreendi o espírito que está causando a morte de todo passarinho que a gente coloca ali dentro. Aí depois disso, Deus me revelava ele rodeando em volta, lá do terreno onde nós estamos construindo, uma bola, como se fosse uma bola de futebol, querendo tacar lá em casa, para causar as coisas, para parar a obra o qual nós estamos fazendo. Aí eu me lembrei da passagem onde a Bíblia fala de Neemias, onde Tobias e Sambalate queria se juntar a Neemias, mas a intenção de Tobias e Sambalate era de parar a obra de Deus. Quantas pessoas, às vezes, nos observa, nós caminhamos no caminho com o Senhor, quando Deus começa a nos abençoar,
quando Deus começa a nos dar aquilo que nós temos pedido Ele em oração, aquilo que Ele prometeu, como que o diabo usa pessoas para ficar nos observando, para tentar parar aquilo que Deus nos prometeu. E logo depois disso, um dia eu estava aqui em casa, aí houve uma contenda entre as crianças, um tacando as coisas no outro, e eu fui, corrigi, dei uma chinelada tanto em um como no outro, corrigi, botei cada um no seu lugar. E quando foi de madrugada, o Espírito Santo veio e me deu discernimento, falou comigo que a minha filha tinha agido daquela forma com o meu filho, devido a ele ficar brincando, irritando ela, e ela deu lugar a Satanás para ter aquela briga entre eles. Aí, meus irmãos, é que eu falo, o homem, quando ele está ligado com Deus, não tem nada que passa, que acontece ao seu redor, que Deus não ministra com ele. Ouve a voz do Espírito Santo nitidamente, como você está ouvindo a minha nesse vídeo. Para você ver como que, quando nós falamos acerca do pecado, como que o reino das trevas ele se incomoda. Quantos lugares eu tenho chegado para comprar as coisas de dia, eu vejo o diabo nos olhos das pessoas, eu vejo quando a pessoa debate comigo, faz assim, emburra a cara. Pessoas que professam a fé em Deus, que dizem que tem fé em Deus, mas você vê que quando elas deparam com aquilo que habita dentro de nós, com aquele que é o verdadeiro, que tem o direito verdadeiro de habitar dentro do ser humano, quando ele habita dentro de alguém que tem a luz de Deus, e quando nós confrontamos com as trevas, como que eles recuam, de uma tal forma que nós percebemos claramente que ali dentro daquela pessoa existe um espírito maligno. Amém? Então, indo logo adiante, e quando foi essa madrugada agora, do dia 17, que eu estou fazendo esse vídeo, eu estava aqui em casa, mais uma vez não consegui dormir hoje, de sábado para domingo, e eu levantei, orei, ungi a minha cabeça com óleo e entrei no propósito com Deus. E Deus me levou dentro de uma casa, e ali eu vi uma menina que era feiticeira, eu vi um rapaz que bebe, gosta de andar armado, eu vi a mãe dele, que anda em prostituição, eu vi a irmã, que troca de namorado, que nunca deu certo com ninguém. Tudo isso é pecado diante de Deus. Se você tem um parente, uma parente, que ela troca de namorado e você não vira para ela, ou está na macumbaria, na feitiçaria, e você não exorta acerca do pecado, você está sendo omisso ao pecado dela. Amém? Então, o Espírito Santo me levou e tudo aquilo foi me mostrado na visão. E aquela menina que é feiticeira, ela foi e me falou da seguinte forma, me fez uma pergunta. Quando você expulsa os demônios, você manda eles para onde? A Bíblia fala que eles andam por lugares áridos, quando sai do ser humano, como eu li em Mateus 12, 44. Amém? E ela me fez essa pergunta e eu respondi ela dentro da palavra de Deus. Que quando eu expulso um demônio, esse demônio não vai para quem é feiticeiro ou macumbeiro. Mas o mal que ela faz, o pecado que ela pratica, é que traz o mal sobre a vida dela. Amém? Então você vai aqui em Provérbios, olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios. Olha aqui, ó. Provérbios 26. Olha o que a Bíblia diz. Por que nós temos que responder às pessoas dentro daquilo que a Bíblia manda? Ó, como a neve no verão e como a chuva na cega, Provérbios capítulo 26. Assim não convém ao louco a honra. Por que louco?
Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se eu não temo a Deus, eu ando na concupiscência da minha carne, na convicção do meu pensamento humano e pecaminoso, eu sou tido como louco. E não convém a honra. Isso é bíblico. No dia da morte do ímpio e do justo, o ímpio será lançado no fogo e o justo adentrará os portões da Nova Jerusalém. Amém? Então a Bíblia diz assim, ó, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não convém ao louco a honra. Como o pássaro, o vaguear, como a andorinha, o voar, assim a maldição sem causa não virá. A açoite é para o cavalo e freio para o jumento, e a vara para a costa dos tolos. Não responda ao tolo segundo a sua astúcia, para que também não faça semelhante a ele. Amém? Então, muitas dessas pessoas que estão no pecado, quando você concorda e responde, segundo aquilo que ele acha que ele está certo, você se faz tolo, porque você saiu da convicção da palavra de Deus. Quando você fala aquele pecado, isso não tem nada a ver, que Deus quer só o coração. Amém? Melhor do que eu e você, meus irmãos, existe o povo judeu, que eles honram a Deus segundo a lei. Eles honram ali mesmo, a ponto de tirar a vida de alguém, de perder a própria vida por causa daquilo que eles acreditam. Eles agem por convicção humana e não por fé. Amém? E por eles não crer no nosso Senhor Jesus Cristo, é onde eles são reprovados diante de Deus. Então, melhor do que eu e você, o povo que tinha mais direito do que eu e você, estão reprovados diante de Deus. Quanto mais eu e você, que a Bíblia fala que nós somos enxertados no ramo, que nós somos o ramo enxertado na videira. Amém? Então, quando chega aqui em Provérbios 24, do 1 ao 3, olha o que a Bíblia diz, ó. 24, ó. Não tem inveja dos homens malignos, nem deseja estar com eles, porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam malícia. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência se estabelece. Você vê que a Bíblia a todo momento está falando de casa. Como se edifica, como se estabelece. Edificar é uma coisa. Nós fomos lá, nós aceitamos Jesus, nós fomos limpos, nós fomos purificados, edificamos a casa. Mas para deixá-la estabelecida, sólida, nós temos que manter a vontade de Deus. Então nós vemos aqui que a própria palavra, ela está falando acerca disso. E da maldição, é aquilo que eu respondi àquela menina. Quando eu expulso um demônio, ele não vai para você, mas o mal vem sobre você por causa do seu pecado. Amém? Então maldição, ela não pega sem causa. Pode acreditar. Sem causa, a maldição não pega. Amém? E uma coisa que eu fiquei intrigante, que me chamou muita atenção, quando eu fui levado em espírito no meio dessa casa, que eu vi vários tipos de pecado, de prostituição, de feitiçaria, da menina que trocava de namorado, sem repreensão do pai e da mãe. Eu vi um filhote de coruja e um filhote de garnizé sendo criado junto. Aí eu te pergunto, meus irmãos, a coruja, ela é uma ave de rapina. Ela não foi feita para ser como um animal doméstico. O garnizé não foi feito para andar. Primeiro que o habitat de cada um, de um é noturno e do outro é diário. O garnizé, a galinha anda de dia, a coruja anda à noite, caçando, espreitando. Então você vê a diferença, como que o ser humano, como que alguns pastores, missionários, presbíteros, eles querem fazer que o pecado, estão querendo ter comunhão, luz com treva, de maneira nenhuma. Porque quando
a coruja crescer, que ela souber, se ela saber discernir o que é uma presa, ela vai comer o garnizé. E o garnizé, quando tiver o discernimento que aquela coruja é um predador, ele vai correr dela. E o povo não está sabendo repreender e dividir aquilo que é pecado. Por isso que Deus me revelou o interior de várias pessoas que estão dentro da igreja, de pastor, de missionário, de presbítero, o interior deles sujo, como mausoléus, como casas abandonadas. Amém? Por isso que a Bíblia fala acerca do joio e do trigo. Por isso que Jesus Cristo ele deu o exemplo em Mateus 13, 24, que um homem plantou, o pai de família plantou o trigo, e dormindo um homem, veio um inimigo e plantou o joio. E os seus ceifeiros falou: mestre, querem que nós arrancamos o joio? E ele falou: não, deixa que cresçam juntos, para no dia da ceifa, arranque o joio, amarre e lance no fogo, e o trigo ajunte e guarde no celeiro. Se você pegar a muda de trigo, você esfrega ela na mão, vai ter algo dentro, que é alimento. Mas se você pegar o joio, ele é igualmente ao trigo, vai ter somente palha. Assim são muitos que estão levando a palavra de Deus, são muitos como na época do profeta Jeremias, que não tinha o Espírito Santo, o alimento espiritual para a sua alma. Então, meus irmãos, vigia. Eu queria tocar num assunto aqui. Antigamente, o Espírito de Deus me revelava, me mostrava como que ia ser as coisas lá na frente. Hoje Deus só me revela o que vai ser, como vai ser acerca do pecado. Mas é coisa curta e não longa. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, falei: isso está me preocupando. Sabe por causa de quê? Que Deus não me dá revelação como vai ser o futuro lá. Sabe por causa de que isso? Aquilo que a Bíblia diz, que a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Você vê que o pecado tem tomado uma proporção aumentada dentro das igrejas, quantas pessoas têm zombado, o espírito de blasfêmia na mente das pessoas está de uma forma que eles estão blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo, sem nenhum pingo de pudor. A ponto que esses dias eu estava vendo aqui na internet se um policial hoje, acerca do que eles estão aprovando lá, que foi determinado lá em São Paulo, pegar um menor infrator daquele que assaltou, mas não pegar ele no ato assaltando, mas pegar ele com o celular na rua. Quem paga uma multa por causa de levar o menor até a delegacia é o policial. Você vê que está se invertendo os valores de uma tal forma, aonde nós não podemos falar sobre o pecado, pregar sobre o pecado, que tudo é racismo, que tudo é perseguição religiosa, mas eles podem blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o nosso Senhor Jesus Cristo, e os valores morais estão se perdendo, está virando uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Mas uma coisa eu te digo, não vos engane, porque a espada virá sobre essa terra e vai consumir muito daqueles que estão fazendo pouco caso do Evangelho. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar, que você tenha um domingo abençoado. Mas lembre-se, o Natal, no dia 25, do dia 24 para o dia 25, não é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma festa pagã. Lembre-se disso, amém? Glória a Deus, fica na paz, meus irmãos.